Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre a última das grandes teorias acerca da morfogênese das superfícies aplainadas. E a gente vai falar da teoria francesa do aplainamento climático, que vem do Georges Milot. Georges Milot era um geólogo que trabalhava muito com solo, um pedólogo, vamos falar assim, um geólogo pedólogo, e desenvolveu muitos trabalhos na África, na época no IRD, que é um organismo de auxílio ao desenvolvimento de pesquisa que a França tem com países do terceiro mundo e é muito forte nas antigas colônias. Então, Jorge Milot, ele rodou muito a África e ele percebeu ali naquela região do Sahel, que é o semiárido ali da África, entre o Saara e o litoral úmido africano, amplas superfícies de aplainamento. E ele percebia, sempre que ele ia estudar os solos dessas áreas, ele percebia o que eram solos de transição, solos, né, que estavam ainda se adaptando a uma condição de maior escassez de água, mas que guardavam resquícios de latossolos, de solos típicos de cerrado, de clima mais úmido. E ao observar isso, mesmo não tendo uma história forte na geomorfologia, ele propôs uma gênese baseado na pedologia, uma gênese para a superfície de aplainamento, que é muito parecida com a teoria da explanação, mas tem pequenas mudanças. Lembrando, a teoria da explanação, né, é do Julius Biddle, depois teve alguns britânicos que trabalharam em cima dela também, britânicos e americanos, falava que o aplainamento se dava graças a um duplo front, né, um front basal ali de intemperismo de apodrecimento da rocha, e um front superficial onde haveria erosão mecânica, né, do solo, e que isso seria possível no clima tropical semiúmido, porque você teria água suficiente para apodrecer a rocha e criar material alterado erodível, né, mas sem ter uma floresta que protegesse o solo dessa erosão mecânica superficial. Bem, o Milot vai lembrar isso, mas ele vai colocar um terceiro front aí, que é o front pedogenético, que é o entre esses dois fronts, né, ele vai falar que existe um terceiro, que é aonde aquela alteração em temperismo da rocha, você também tem o quê? A desagregação do material, né, o apodrecimento, e você perde a estrutura do material, porque muitas vezes a rocha alterada ainda mantém a estrutura e isso dá uma certa coesão à rocha. Então ele vai colocar isso, mas isso é secundário. Agora, a principal diferença nos dois está no clima. Porque o Milot vai falar o quê? Que o que faz aplainar não é o clima tropical semiúmido, mas uma mudança climática que faça com que uma região de clima tropical semiúmido, de savana, cerrado, né, se torne árida ou semiárida. Ah, como assim? Ele reconhece que em climas áridos, semiáridos, você não tem água suficiente para apodrecer as rochas e conseguir erodir porções enormes do relevo, arrasar porções enormes e aplainá-las. Você precisaria de um clima mais úmido. Mas ele acha que um clima de savana ainda tem muita água para você conseguir aplainar. Então ele entende o quê? Que primeiro vem um clima semi-úmido, que cria um manto de intemperismo, acaba com as grandes irregularidades do relevo, não aplaina, mas diminui as irregularidades do relevo. Só que se essa região se torna árido ou semiárido, o clima fica mais seco, essa mudança climática vai cessar o intemperismo na base, mas vai fazer com que eu consiga erodir todo esse manto de alteração. E ali naquela fronte basal de intemperismo, né, eu consigo aplainar naquele nível. E aí, como não tem água, eu praticamente cesso os processos e preservo a superfície aplainada. Então, na verdade, seria a mudança climática de um clima tropical semiúmido para um semiárido ou árido que causaria o aplainamento. O semiúmido seria importante para o quê? Intemperizar tudo, destruir as grandes diferenças no relevo e criar um espesso manto de alteração. Depois viria o clima árido ou semiárido, que a gente sabe que chove pouco e concentrado, então tem um alto poder erosivo sobre um solo não protegido, mas não é água suficiente o quê? Para continuar apodrecendo e criando um manto de alteração. Então, essa erosão ia limpar o manto de alteração, aplainando sobre aquele nível do basal de intemperismo. Então, seria isto, basicamente.
Volto a falar. Aqui eu estou tentando dar assim, uns hotspots, né, uns pontos quentes das teorias. Existem os próprios autores das teorias, existem trabalhos que analisam as teorias e tem figuras, gráficos, explicam em detalhe. Né? Eu estou aqui numa conversa informal apresentando os hotspots. Então, maiores informações, vamos recorrer aos autores da teoria. Eu estou querendo só apresentar, de modo geral, qual seriam as características da teoria. Então, seria o aplainamento para o Milot por mudança climática, que é a teoria francesa. Né? Ou seja, eu tenho um clima tropical semiúmido que remove muita coisa, intemperiza muita coisa, diminui as grandes diferenças, mas o aplainamento só seria gerado se esse clima ficar mais seco, e aí sim eu removo todo esse material erodível, intemperizado, e formo a superfície plana, que aí se preserva. Por quê? Porque não tem água, os processos praticamente pausam.